Eu gostaria de falar com vocês, principalmente sobre VPL e TIR, porque eu acho que o payback é algo muito claro para a gente. Para mim foi muito fácil entender payback. E para entender VPL e TIR não foi tão fácil. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Eu quero trazer um cenário hipotético para vocês e a gente desenvolver em cima disso. Imagina que você, algum amigo seu aí do seu bairro, tem uma padaria lá no seu bairro e ele te ofereceu essa padaria para você comprar. Então ele te ofereceu uma padaria. Deixa eu puxar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Ô, Tati, se tiver pequeno aí na tela, você me avisa, tá? Ele te ofereceu uma padaria para você comprar. Eu vou fazer o papel de cega. Amplia, dá um zoomzinho aí maior aí. Pelo menos nessa parte que você está escrevendo mais, dá mais um zoom. Gente, me ajuda aí no chat, vê se tá bom, se não tá. Assim tá bom? Para mim tá. E para vocês, gente? Comenta aqui no chat, por favor. Tá bom? Oh, ninguém falou nada, vamos prosseguir. Então tá bom. Se alguém tiver ruim, fala. Então vamos imaginar que esse teu amigo lá, esse teu conhecido, te ofereceu a padaria por R$1.200.000. Marcelo, compra minha padaria, te vendo ela por R$1.200.000. Como que eu, Marcelo, vou saber se vale a pena pagar R$1.200.000 nessa padaria? Tá? Essa é a primeira pergunta que a gente se faz. Eu não vou olhar só se a padaria é bonita, tá pintadinha, os móveis são novinhos, nada. Eu quero saber se é um investimento rentável, se vale a pena eu comprar essa padaria por R$1.200.000. Aumenta mais um pouco aí. Assim? Bom, vai aumentar essa vida de novo. Aumenta mais. Se aumentar mais, aí eu que não vejo na minha tela. Agora foi, ó. Avisou. Tá ótimo. Vou ter que usar escuro na minha tela. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Ó. Eu vou colocar aqui ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Eu vou esticar aqui e vamos colocar aqui alguns anos. Vamos colocar 13 anos. Então, aqui é 2023, 2024. Vamos jogar isso aqui para frente. O que eu vou colocar aqui agora vamos imaginar o seguinte, primeira coisa que eu quero saber, cara, tá, eu compro essa padaria, mas qual que é o teu faturamento anual aí? Tem vai assim, cara, eu faturo, em 2023, eu vou faturar 1.200.000, que é o que ele está me pedindo. Só que eu vou estimar aqui na minha conta que eu vou conseguir, a partir do momento que eu compro essa padaria, eu vou conseguir crescer o faturamento dela em 5% ao ano. Que eu vou fazer umas mágicas lá e ela vai crescer 5% ao ano. Tá? E eu sei aqui, eu perguntei para ele, cara, mas qual que é a margem de lucro que tem essa tua padaria? Pô, minha padaria me dá 20% de lucro. Então, desses 1.200.000 que você vai faturar, 20% dele é lucro. Certo? E como esse lucro vai crescendo, como o faturamento vai crescendo, o lucro vai crescendo. Aqui eu vou pegar dividendos. O que é dividendos? Qual que é a parte desse lucro que eu realmente quero pôr no meu bolso? Eu vou colocar 50% desse lucro no meu bolso. Porque os outros 50% eu vou deixar na padaria para investir e fazer ela continuar crescendo. Tá? Então, esse é o cenário da padaria. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui agora. Eu consigo entender que eu vou colocar R$1.200.000 nessa padaria. Esse ano ela vai me dar 120 mil de lucro, vai para o meu bolso, ano que vem 126, e assim vai sucessivamente. Essa padaria, ela vai colocar, nesses 13 anos aqui, que eu estou estimando, R$2.125.000 no meu bolso só de dividendos. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena? Pô, eu vou pagar 1.200.000 e o cara vai me dar 2.250.000? A princípio parece que sim, mas por que isso não é o número real? Porque o dinheiro, ao passar do tempo, ele acaba perdendo valor. Esses 120 mil que eu tenho hoje, se eu pegar esses 120 mil e colocar debaixo do meu colchão, o ano que vem ele não vale mais 120 mil. A gente sabe disso. Hoje, com 120 mil, você compra o quê? Um HB20, vou dar um exemplo. O ano que vem, com 120 mil, você não compra mais aquele HB20. Então, o dinheiro, ao passar do tempo, ele perde valor. Basicamente pelo processo inflacionário do dinheiro. Né? Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, esses 177 mil, que a minha planilha está me falando que lá no mês 9 de 2031 vai me dar de dividendos, isso não vale 177 mil hoje. Às vezes eu boto que, puta, vai me dar 177 mil, mas quanto que esse 177 mil vai conseguir comprar lá em 2031? Será que ele compra o HB20 lá em 2031? É isso que a gente tem que pensar. Então, existe uma forma que a gente pode fazer aqui, uma matemática financeira, que eu posso pegar, aqui vamos colocar o momento zero aqui, né, que é o momento que eu comprei, que eu posso pegar esse valor futuro e trazer ele a valor presente. Esse 177 mil lá em 2031, quanto que ele vale hoje? Então, eu posso vir aqui, meio que isso é muito fácil, a gente tem uma forma que chama valor presente, valor atual de investimento. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, então, vamos considerar aqui qual que vai ser a taxa de desconto, que basicamente aqui eu vou usar a inflação. Eu vou usar uma taxa de desconto de 7%. Deixa eu quebrar isso aqui, que agora eu puxei tanto zoom. Isso aqui vai ser a inflação. Pensamento. Vai ser a inflação.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero pegar esse valor presente, 170, esse valor futuro, 177 mil, eu quero trazer ele a valor presente. Quanto que ele vale hoje? Qual que é a taxa de desconto? 7%, ponto vírgula. Qual que é o número de períodos aqui? Ele é o período 9. Qual que é o valor de pagamento que eu vou deixar vazio? Qual que é o valor futuro? O valor futuro é 177 mil. O que ele vai me falar aqui? Este 177 mil lá em 2031, ele vale hoje, se eu trazer com essa taxa de desconto da inflação de 7%, 96 mil. Ele não vale 177 mil. Hoje ele vale 96 mil reais. É como se eu pegasse hoje 96 mil reais, colocasse em uma aplicação que me paga 7% ao ano, lá em 2031 eu teria nessa aplicação 177 mil. Dá para fazer o valor futuro também inverso. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, esse retorno que esse meu investimento vai me dar, aqui em forma de dividendos, eu preciso trazer ele a valor presente. Vamos saber quanto que ele vale hoje. Então, vamos pegar aqui, ó, eu tenho que travar o percentual, né? Vamos travar o percentual. Quanto que ele vale hoje? Vamos arrastar para cá, arrastar para cima. Ele vale hoje, vamos somar tudo, 1.305.000. Então, eu vou pagar 1.200.000 na padaria, todo o rendimento que ela vai me dar ao passar desses 13 anos, eu trazer esse valor a valor presente, que é o quanto que ele vale hoje 1.305.000. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena comprar padaria? Eu vou colocar 1.200.000 para comprar e todo o rendimento dela, valor presente, vale 1.305.000. Pô, vale. O valor presente líquido, esse aqui é o famoso VPL, é o valor presente líquido. O valor presente líquido deste investimento, ele necessariamente precisa ser maior do que o meu investimento em si, do meu desembolso que eu vou fazer. Se aqui tivesse dado, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a inflação vai ser 9%. Quando eu coloco uma inflação de 9%, uma taxa de desconto de 9%, eu já vou ter um VPL menor do que o meu investimento. Já não vale a pena eu comprar essa padaria. Todo o rendimento que ela vai me dar nos 13 anos, esse rendimento hoje vale menos do que o valor que eu estou comprando. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar no investimento, o VPL dele precisa ser maior do que o valor que eu vou desembolsar. Certo? Ele precisa ser maior. O payback a gente já sabe, então eu posso pegar aqui de 1.200.000, eu posso ver todo o retorno que eu vou tendo aqui e somar até dar 1.200.000. Aqui, ó, aqui esse meu negócio eu tenho um payback de 9 anos. 9 anos eu tenho payback. Mas qual que é o VPL? O VPL dele é ruim, menor. Se eu colocar aqui 7% de inflação, eu continuo tendo quantos de payback? Vamos ver aqui. Eu continuo tendo os 9 anos de payback, mas eu tenho um VPL positivo. Você entende que são conceitos diferentes? Eu posso ter algo que o VPL se mantenha igual, o payback se mantenha igual, ou o payback piorou. Não interessa se o payback piorou ou melhorou. O VPL mudou ou não mudou? O que interessa para a gente, o que interessa quando a gente vai colocar um investimento de longo prazo, não é em quanto tempo eu recupero o dinheiro, é saber esse dinheiro vai voltar, é rentável. Certo? Esse que eu acho que é um grande medo. O mercado ele se acostumou a vender em cima de payback. E a gente tem que vender em cima, como a gente, qualquer investimento. Se você vai no teu gerente de banco para aplicar um dinheiro, você vai perguntar para ele, cara, quanto que você vai render? Se você vai comprar uma empresa, quanto que ela vai me render? Você não quer saber quanto tempo ela tem payback. Tá? Então, assim, acho que é uma primeira coisa que a gente precisa entender. O conceito do VPL é o valor presente líquido. E o VPL precisa ser maior do que o desembolso que eu vou colocar. Tá? E o que é a danada da TIR? O que é a danada da TIR? A TIR é a taxa interna de retorno. É um indicador que a gente usa para comparar investimento. Eu não vou usar a TIR para saber se esse investimento aqui na padaria é bom ou não. Eu vou usar a TIR para saber se investir na padaria é melhor do que eu comprar o açougue do João. Vamos imaginar o seguinte, para a gente ganhar tempo, eu vou copiar tudo isso aqui, copiar, e vou colar aqui embaixo. E esse aqui não é mais a padaria, é o açougue do João. Açougue do João. Certo? O João quer me vender o açougue, mas ele quer me vender o açougue por 800 mil. Não é mais 1.600.000. Só que o açougue do João é o seguinte, ele não fatura 1.200.000, ele fatura os 800 mil. Os dois caras querem vender por um ano de faturamento dele. Só que no açougue do João já fala assim, pô, lá eu acho que eu consigo crescer o faturamento 7% ao ano, porque o João já não está muito bom, se eu mexer qualquer coisinha lá, eu consigo crescer 7%, eu vou colocar aqui. Puto, o açougue do João, ele não me dá 20% de lucro, ele dá 25% de lucro. Então, eu vou colocar aqui. E vou manter aqui os meus mesmos 50% de dividendos, tá? Então, eu começo a olhar aqui agora. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, aqui é a VPL.
ele já calculou automático, né? Aqui ele puxou, ele está puxando, eu quero que ele puxe esse cara aqui, que é o 22. 22. Então, aqui a gente está calculando o valor presente líquido desses dividendos que o açougue vai me gerar. Tá, estava certo. Então, vamos olhar os dois cenários agora. Eu tenho uma padaria que eu posso comprar por 1.200.000 e o VPL dela é 1.305. Bom, legal, dá para comprar, tá superior. Mas eu tenho um açougue que o investimento é 800 e o VPL dele é 1.214.000. Qual que vale a pena eu comprar? Não sei. A princípio, batendo o olho aqui, parece que é o açougue, mas eu não sei. Qual o indicador que eu vou usar para me falar assim, é esse aqui que é o melhor investimento? Eu vou usar a TIR. Então, vamos calcular a TIR desses dois investimentos, a TIR de investir na padaria e a TIR de investir no açougue, e ele vai falar para a gente qual que é o melhor. Então, como que eu vou calcular a TIR aqui no Excel? Eu vou copiar esse coluna de dividendos aqui, ó, vamos colocar ela de carro. Vou fazer uma referência aqui nela para a gente copiar. Eu vou copiar a coluna de dividendos, tá? Esse aqui é o meu rendimento. E aqui eu vou colocar o meu desembolso. Aqui o meu desembolso é os 1.200.000. Opa. É igual a menos o meu desembolso. E aqui eu vou pegar uma formulazinha que também todo Excel tem, que é a TIR, que ele já calcula isso aqui para a gente. Então, eu vou selecionar esse período, meu desembolso e todos os meus retornos, e ele vai me dar a TIR. Aqui deu uma TIR de 8%. Eu vou copiar isso aqui e vamos ver qual que é a TIR lá do nosso açougue. Esse aqui está bem aqui. Meu açougue eu desembolso 800.000 todos. Meu açougue deu uma TIR de 14%. Se eu tivesse que tomar uma decisão simplesmente baseada em retorno financeiro, qual investimento que eu faria? No açougue. Ele tem uma TIR maior. Certo? Ele tem uma TIR maior. Então, quando a gente fala assim, mas a TIR dos investimentos no fotovoltaico ficou muito ruim. Muito ruim comparado com o quê? 8% aqui não significa que ele é ruim ou não. Significa com quem você está comparando ele. Então, quando a galera fala, puta, mas a TIR ficou muito ruim. Cara, comparado com o quê? Depende. Você pode ter uma TIR de 20% que pode ser ruim quando você compara ele com outro investimento que tem uma TIR de 30%. Tá? Então, o que eu acho, na minha opinião, Marcelo, bem humilde opinião, qual que é o indicador mais importante que quando eu tenho opções de investimento, eu analiso a TIR. Quando eu tenho opções de investimento, eu posso analisar a TIR das duas. Mas mesmo assim, talvez a minha decisão final também não vai ser 100% baseada na TIR. Existem outros fatores aí, né? E a gente sabe que quando a gente vai instalar um sistema fotovoltaico, a decisão não é só sobre cima do payback, do VPL e da TIR. Existem outros componentes que fazem com que o cara compre. Sustentabilidade, ego, porque o vizinho tem e tudo mais. Mas, cara, eu olharia a TIR, compararia a TIR. O VPL necessariamente precisa ser superior ao meu investimento, isso não faz sentido nenhum, eu estou perdendo dinheiro, certo? O payback, para mim, é a última das coisas que eu olharia. Se esse meu investimento é o melhor das opções que eu tenho, é a melhor TIR, o VPL dele é positivo, e eu estou investindo a longo prazo, por que eu vou me preocupar com payback? Certo? Então, se eu fosse explicar para um cliente meu, se eu fosse um integrador, eu mostraria isso para ele. Cara, esse investimento que você está fazendo, esquece payback, é investimento de longo prazo. Quantos anos você tem? Você tem 50 anos? Você tem 60 anos? Cara, tem chance de você nem estar aqui nesse mundo ainda e esse teu sistema está gerando energia. Esquece, é longo prazo. Esquece payback. O que você tem que saber é o seguinte, você está lá nesse sistema pagando 15 mil reais, a VPL dele é 30, ele é positivo, cara, você não vai perder dinheiro. É vantajoso para te colocar. Você não vai falar de TIR para esse cara, porque esse cara não está preocupado em comparar investimento com outro. Por que você vai falar de TIR para ele? Não faz muito sentido. Eu acho que para esse cara é importante ele saber qual que é o VPL desse investimento. Então, quando a gente vem aqui no Luvic, vamos voltar aqui no Luvic, vamos gerar uma proposta para a gente analisar. Eu vou pegar aqui, eu vou excluir essa conta de energia, eu vou deixar só uma conta de energia, para ficar mais fácil aqui para a gente... Tomara que não tenha expirado a minha sessão aqui, não expirou. Então, eu tenho aqui um sistema de 500, vai gerar 500, não mexi nada aqui, esquece, não quero comparar, eu só vou gerar uma proposta. Então, vamos lá, nova proposta comercial. Aqui ele está me dando, então, um sistema de 4.4. Eu deixei uma colinha aqui da Greener, que ela fala que sistemas de até 4 aqui, a média dele está R$ 4,88 o quilowatt-pico. Então, na hora que eu for gerar essa proposta, vamos lá. Vou adicionar um produto aqui qualquer, vamos chamar aqui de kit de teste, não interessa para a gente agora esses detalhes, vai ser um kit. Qual que vai ser o valor dele, então? 4.4 vezes 4.88. Então, vamos lá, 4.4 vezes 4.88, que é 4.400, na verdade, né?
4.400. Esse tema vai custar... Se eu não fiz nada errado aqui... Não, tá uma coisa errada, né? R$ 21.000 é muito, né? Sistema de 4 kW-pico. Fiz uma coisa errada ou não, hein? Vamos lá, 4.400 watt-pico. Ah, aqui ele está em kW-pico, então tá certo. É 4,4 vezes 4,88. Putz, agora que me bananou, me deu um nó na cabeça. Errei a conta aqui ou não? R$ 21.000. Vou colocar R$ 21.000, vamos ver o que vai dar. Tati, me corrige o que eles estão falando no chat. Um kit de 4 kW-pico é isso aqui? R$ 21.000? Desculpa, Marcela, estava rindo, porque o Osmar Vilas Boa colocou assim: acho que vamos ter que fazer um curso de economia. Aí eu, aí eu fiquei pensando, eita, mas o Cassiano Alba está aproveitando aqui o chat também, ele está certo. O Léo Madeira também disse que está certo, é 21 mesmo. Ah, então tá. Então não errei muito, não. Veja que eu não sou integrador, não tenho nem ideia de quanto custa isso. Vamos lá, gerei essa proposta. Quando eu venho aqui visualizar a proposta... Bom, quem já é cliente do Vix sabe que a gente tem essa proposta no formato web, né? Então, vamos lá. Tem aqui a conta de energia que a gente considerou, todas as entradas que a gente considerou no dimensionamento. Aqui ele traz para a gente uma coisa bacana. Ó. A gente traz aqui, se eu não me engano, aqui são 15, os primeiros 15 anos, uma estimativa para ele de com solar e sem solar. E a economia que ele vai ter, que só para ele ter uma ideia, para o cliente ter uma ideia. É aqui que é o legal, a gente tem essa parte que mostra o retorno de investimento. O que essa primeira tabela aqui mostra? Ela mostra o payback. O que significa? Significa que em 2029, esse sistema de 4,4 kW-pico, pagando o fio B, considerando simultaneidade e tudo mais, ele vai estar pago lá em 2029. Tá? Aqui a gente tem... Eu acho que tem uma coisinha que a gente fez errado. Vamos voltar aqui no dimensionamento. Aqui eu pedi para a usina para começar em 2024. Mas vamos deixar assim. Está considerando esse cenário, a usina entrar em operação em 2024. O que tem aqui? A gente tem que ir para baixo. A gente tem que ir para baixo o seguinte. Qual que é a VPL desse projeto? R$ 63.000. R$ 63.000 é maior do que os 21.000 que eu vou pagar? É muito melhor do que comprar padaria até. É muito melhor do que comprar o açougue. Aqui a gente tem uma TIR de 23%. Se eu estivesse comparando, ou vou comprar o açougue ou a padaria, ou vou instalar o sistema fotovoltaico. O TIR do açougue é 8%, o TIR da padaria é 8%, o TIR da padaria é 8%, o TIR do açougue é 14%, e a TIR do fotovoltaico é 23%. Se eu estivesse tomando decisão de qual investimento fazer, eu olharia para a TIR. Se eu não estou comparando investimento, a TIR não me interessa. O que me interessa? Eu vou pagar R$ 21.000 em um ativo, que todo o retorno que ele vai me dar ao longo do tempo, se eu trazer para valor presente, vale R$ 63.000. É um excelente investimento. E veja bem, o payback aqui poderia ser 10 anos. É um excelente investimento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o momento que a gente entende muito bem VPL, payback, e depois a TIR, para que ela serve, fica, assim, para mim, pessoalmente, fica muito claro de que é um excelente investimento. Independente se caiu, igual a Luísa mostrou lá, pô, aumentou 4 meses, 5 meses o payback. Cara, o que manda para a gente é o VPL. Tá? Tati, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Falei demais com a garganta seca. Falo rápido. Não sei se alguém no chat falou que eu não está entendendo o que eu estou falando, que eu falo muito rápido. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês.